e Marta, que Deus chamou para serviço na igreja. E quando se fala em serviço, não tem como não pensar numa palavra, num departamento, num cargo, que é o diácono, justamente. Diaconato significa serviço. Todos são diáconos. Do obreiro ao bispo, todos são diáconos. O que nós vemos hoje é que muitos deixaram de ser diáconos, por entender que profissional, pastor, perderam o amor pelo serviço, entendendo que servir te faz menor. Mas Jesus, momentos antes do momento da traição, da crucificação e tudo, ele faz o que é com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. Como a gente já aprendeu aqui na plenitude, né? Na época, o pastor Nazareno, aqui, né, reproduziu esse gesto, que a gente está aqui para isso. Reproduzir aquilo que Jesus nos ensinou. Não tem outro jeito de servir a não ser o jeito que Jesus ensinou, que a palavra ensina, que Deus ensina. Então, no livro de Êxodo 17, a partir do versículo 8, vai falar sobre a batalha de Israel contra os amalequitas, né? E que diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do outeiro e o cordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés a mão, ele abaixou a pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Assim lhe ficaram o seu corpo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória e repete. Debaixo do céu. E Moisés edificou o altar e ele chamou de o Senhor. O objetivo do estudo hoje é levar o corpo de serviço da igreja, principalmente nós diáconos, mas todos, como foi mencionado, todos dentro do ministério são diáconos, são trabalhadores, todos estamos a serviço. Nós não estamos a serviço do Cristo Nazareno em si, ele é só um representante do nosso Rei Jesus aqui na terra, propósito do Filho de Deus. Todo ministério saudável possui uma estrutura. Nenhuma grande obra de Deus foi edificada sobre apenas um homem. Mesmo quando Deus levanta um líder, ele também levanta pessoas para sustentá-lo. O diaconato nasce exatamente dessa necessidade. Homens e mulheres que entendem que servir não é ocupar um cargo, mas fortalecer aquilo que Deus decidiu fazer através da liderança que ele constituiu. Aí o ponto 1, né, que é esse que nós estudamos agora, que é o texto básico, Êxodo 17, do 8 ao 16. Já está em guerra contra Amaleque, mas aí vai até o monte, que é um lugar o quê? O monte é um lugar de oração, é onde o serviço espiritual vai acontecer. Mas nós sabemos, nós somos pessoas de oração, sabemos que quando a oração se estende muito, imagina por dias, eu não tenho exatidão de quanto tempo durou esse combate, imagina você ter que orar com as mãos levantadas, e aquele bordão representava o que? A autoridade, a fé do líder, do profeta, do homem de Deus ali. Então ele estava ali exercendo a autoridade que Deus constituiu e ordenou a ele, e enquanto essa autoridade ela era sustentada, o povo vencia. E o povo de Israel quem? Que hoje confunde-se muito Israel com uma nação. Israel é um povo, que é o povo eleito por Deus. Deus ele levantou o povo, eu, vocês, todos nós somos o quê? Nós somos Israel. Então nessa primeira parte, ela mostra que até para o líder era Moisés, o homem que escreveu o Pentateuco, os 5 principais livros do Antigo Testamento, e todo o restante da palavra de Deus. Tudo que está em Gênesis anda lá até Apocalipse. Então, a Bíblia ela se complementa total. E ele escreveu os 5 dos mais importantes livros da Bíblia. Depois do nosso Jesus Cristo, acho que o maior líder que Deus levantou nessa terra com o propósito dele.
Então tem uma passagem, se eu não me engano, que também Eliseu, o povo está perecendo, e Deus fala com Eliseu, se eu não me engano, na passagem dos leprosos, daquele leproso, mas eu não me lembro. Levanta, profetiza a favor da cidade, e a cidade sai da miséria, sai da assolação. Por quê? Porque tinha um profeta nessa cidade, mas ele não estava exercendo essa autoridade. Então aqui Moisés, ele tinha ali, Deus deu a ele a condição, Deus escolheu Moisés para ser o líder de Israel. E aquele bordão, olha aqui, está esclarecido. Aí que entra o trabalho do serviço, já acredito nos finais ali do ministério dele, e o braço dele era pesado. Ur e Arão, entendendo isso, primeiro eles pegam um lugar de sustento, vamos botar assim, constroem um lugar, eles pegam uma pedra, para que Moisés pudesse ficar mais acomodado, mais confortável para exercer a função dele. E percebendo que o braço dele era pesado, o que eles fazem? Um pega do lado e o outro pega do outro, para ajudar Moisés a sustentar ali a autoridade dele sobre o povo. E essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Né? Isaías 63 vai exemplificar Deus vindo fazer um trabalho porque ele procurou ajuda no povo e não tinha ninguém para ajudar. Aí Deus vai falar que ele pelejou ele mesmo. Ele destruiu ele mesmo os inimigos, porque ele olhou para o lado e não tinha quem desse auxílio a ele. Eles observam que Moisés precisava de um apoio. Moisés pediu, vocês leram aqui agora. Moisés pediu, segura meu braço. Moisés reclamou, estou cansado. Porque a pessoa que ela está submissa à autoridade de Deus que está sobre o homem de Deus na terra, ela já tem o discernimento de entender. Ele é humano. Ele cansa de alguém que observa e se oferece a entender a mensagem. Então, eles observam ali e falam, o Arão deve ter pensado, meu irmão está cansado. Tadinho, já está calejado. Vai ele e levanta, prepara um lugar para ele ficar mais acomodado e depois fica sustentando o braço dele. Ali mostra como é importante ter pessoas para sustentar o trabalho físico. Ali eu posso até ter um jeito de adquirir essa excelência. E a gente vai ver agora assim. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, vai falar sobre a instituição dos diáconos, que foram pessoas separadas justamente para isso, para tornar o ministério mais confortável para que os líderes espirituais pudessem exercer o trabalho espiritual. Porque quando tem pessoas, por exemplo, para servir a Santa Ceia, quando tem pessoas para servir a Santa Ceia, por exemplo, tem tempo do pastor, do bispo estar pregando assim, com toda excelência, servindo, trazendo água também para as pessoas que estão no público. Tem mais tempo, porque uma coisa que eu observei, eu me cobrei muito ontem. Mas eu tinha que, em pé de expressão, observar e correr mais um pouquinho. E eu não fiz isso quando eu deveria fazer. Ou seja, vamos supor que o bispo estivesse ali em oração, preparando o final do culto. Eu estava falando com ele ali, ó, faz assim, hora chata, chama fulano, intercede pela vida do ciclano. Aí a pastora teve que interromper o bispo, que estava fazendo, vamos botar supostamente, preparando um trabalho espiritual para ele fazer um trabalho material. Começou a ter os amalequitas. Então, no texto de Atos, capítulo 6, todos acharam? Eu mesmo. O livro de Atos 6 vai falar sobre a instituição dos diáconos. Vai fazer ligação com o terceiro ponto e vocês vão entender porque você apresenta para Cristo, ele já está se colocando à disposição dos seus atos. Que vai ser um obreiro, um diácono, aquilo que nós viemos fazer aqui, servir a Deus e servir as pessoas que ele manda até a gente. Aí eu vou pedir para o diácono Bruno ler no Atos 6, no 7, por favor. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cristiano. Não é regocijado que nós deixemos a palavra de Deus. Irmãos, dentre vós, 7 varões de boa paz, João,
e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nacanor, Timão, e Parmenas, Nicolau, Procédito de Antioquia, e hoje apresentaram antes grande parte dos sacerdotes. Se a gente se aprofundar mais um pouco em Atos, a gente vai ver que Estevão foi o diácono que mais marcou o ministério de Atos. Tudo que ele morre justamente por servir a Deus, ameaçado de morte, até durante o momento que estavam matando ele a pedradas, ele continuou pregando a palavra da verdade. Esse diferencial, se eu não me engano, ele e Filipe foram o Espírito Santo. Então aí já mostra que tinha um dentre os 7 que tinha nascido da água e do Espírito. Essa foi a diferença do serviço de Estevão e também de Filipe com os demais, que não são, pelo menos, não são mais citados ali durante, não positivamente. E vai dizer que a igreja ela cresce rapidamente. Por quê? Porque em vez de estar sendo água, em vez de estar trocando a microfone, o bispo, os pastores estão fazendo o quê? Palavras, levando a vida das pessoas e percebendo, representando a Cristo no ministério espiritual, porque tinham pessoas agora no ministério de Atos para fazer um serviço que torne mais possível os líderes espirituais exercerem a sua função pastoral. É interessante que dentro dessa palavra que você está falando aí, eu tive o prazer de conhecer um amigo que nasceu uma igreja que hoje é uma das maiores igrejas que trabalha e sustenta muitas pessoas através de um trabalho de oração. Ele, a igreja dele era pequena, essa primeira nascia a garagem, e aí ele tinha 3 irmãos, como o irmão Tito do Café e outros, e começaram a fazer um trabalho na casa do obreiro. E dessa casa do obreiro começaram a fazer culto dentro da casa. E isso chamou o vizinho que participava do culto, chamou, e daquelas visitas, daquelas orações que na própria casa dos irmãos da igreja, na casa das pessoas, nasceu o desejo daquelas pessoas que estavam cultuando a casa da irmã, e chamou o obreiro, foi ganhando ovelha, foi gerando as ovelhas. Ele mora em Jacarepaguá, é nome de Deus, e ele teve essa missão. Então ele passou, teve um período na Universal, e os costumes bons da Universal ele trouxe para a igreja dele. E hoje lá em Jacarepaguá é uma potência a igreja dele. Deus abençoou, e hoje muitas famílias que viviam na miséria, hoje dá testemunho do que significa a igreja de Atos. Então, assim, é algo quando a gente aprende o significado do ministério eclesiástico, do diaconato, do pastorado, a gente vai entender o que significa um chamado. Esse culto a gente vem tomar uma atitude. Não, eu sou um obreiro, eu sou um presbítero, eu tenho que agir a favor do reino de Deus. E o discípulo que estava de fora dizia o quê? O discípulo de João, o discípulo dos fariseus, dizia o quê? Isso é o evangelho que Deus fazer. Eu não posso fazer nada pelo evangelho, pode sim. É você entender o teu chamado e para que você foi chamado. É isso que você está falando aí. Os tipos de custódia, igual Estevão. Eu vou te dizer do Deus, é o jeito que Deus estabeleceu na palavra dele. Não, o diácono Michael que inventou isso, não. Está escrito, só estudar, vai ler, está lá. Faz assim, se tu quer que você, se tu não quer, bota lá, né? Bota que leva a perdição. Aí você sabe porque o pastor, o bispo, e a igreja crescia, o trabalho crescendo, as necessidades vão crescendo, e necessitava de... Porque se ele está servindo uma o problema não é vergonha, mas ele deixa de exercer em um momento a responsabilidade que ele tem, que é pregar a palavra, que é orar para as pessoas, que é interceder por outras vidas. E isso requer, para ser feito com excelência, requer tempo de investir seu tempo em totalidade, em plenitude. Como que ele investe essa plenitude? Tendo pessoas, nós,
para servir o ministério, para que se torne confortável para os bispos e os pastores exercerem a função que eles foram chamados, que são o quê? Cuidadores de pessoas, criadores, ensinadores, mas como? Se eles que vão ter que servir água, eles que vão ter que fazer a comida, eles que vão ter que arrumar a igreja, eles que vão arrumar o banheiro, que tempo que sobra para eles pregar? Eles vão até pregar porque eles vão pregar, mas vai ser com menos tempo que Deus precisa. Pega a tua cruz e me segue. Se Cristo, que era Cristo, servia dia o cotidiano deles de trabalho. Inclusive, Pedro, a gente esqueceu até que tinha sogra, mulher, tinha tudo. Devido à necessidade do reino. Então, eu não sou de falta de espiritualidade. Sou de que a igreja cresceu, quanto maior a obra, maior a necessidade de homens preparados para servir. Não é homens preparados para pregar. Não, é 50 pessoas para servir, para que o pregador, seja bispo, pastor, presbítero, missionário, seja o que for, tenha tempo de estudar suficiente para trazer alimento para 5.000 pessoas. Quanto maior o número de pessoas, maior. Destaque 2. Os diáconos se tornaram a força de trabalho da igreja. Eles permitiam que a liderança foque em oração, palavra e direção espiritual. Destaque 3. Isso não significa que diácono seja menos espiritual. Pelo contrário, porque os requisitos vão apontar para a espiritualidade. O que acontece? O meu serviço físico, a qualidade dele vai ser dita pelo conteúdo da palavra. Busca o Espírito Santo. Se eu tenho fora de mim, aí eu vou servir no material, no físico, com a qualidade que é impossível. Eu tenho o Espírito Santo, eu não servir com as qualidades, com o fruto e seus nutrientes do Espírito Santo. Que é o quê? Uma educação cheia do Espírito Santo, sabedoria. Até para servir a mesa, as mesas, era necessário ser cheio do Espírito. Aí eu fico imaginando como é que Estevão era. Ele estava servindo uma água, e tudo bem, pessoal, você vem aqui sempre, isso é geração especial, depois que eu explicou no culto, executivo. Então, se não acontece ao contrário, os assuntos são outros, as conversas são outras, e acaba por quê? Porque não estudou, porque não recebeu. Muitos anos que eu estava no ensaio horrível, né? E então ela ficou visitando muito, ela passou por muitas igrejas visitando. E ela disse que chegava em igrejas que ela entrava, saía e ninguém nem notava que ela chegou ali. Ela se ficou numa igreja e ela ficou 1 ano frequentando essa igreja, segundo ela, que ninguém nunca parou para perguntar nem o nome dela. Ela ia lá tanto ano, quanto foi de tanto ano, mas ninguém nunca chegou ninguém, né? E ela disse que quando eu perdoei muitos anos, não foi 1 mês, 2 meses, anos, segundo o relato dela aqui, e assim, do grupo estava aqui e viu que estava lá. E a plenitude, quando eu cheguei aqui, eu sabia que aqui eu ia ficar. Porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, todos me abraçaram, a bispa, o pastor, vamos de um corpo. É igreja, né? Então isso é muito importante. Ela falou, continue fazendo da forma que você está fazendo. Você viu, você abraçar beijo, ir lá, abraçar, seja bem-vindo, irmão, como é que você está? Isso é muito importante, né? Então, assim, você vê a importância do ministério. A igreja é minha. Na igreja é minha, serviço deles, não, né? Todos, nós somos o quê? Nós somos o quê? O ministério. Por causa disso, não porque nós somos forçados a fazer isso, mas porque nós vamos fazer isso, é que a gente conseguiu trazer o tempo para a presença de Cristo através desse ato que é muito junto. Não foi sobre o bispo, sobre a pastora. Sobre o corpo. Sobre o corpo da igreja. Eu achei muito importante e fiquei muito feliz por esse testemunho que ela deu para a gente, né? Isso. Para ver como nos pequenos detalhes, né, o reino vai crescendo. Então ainda aí entra. Sim, como eu falei, diaconato é só uma organização, vamos dizer assim, eclesiástica, pelo que a gente já veio para fazer, servir. Então a qualidade do serviço do corpo gerou essa alma nesse ministério. Porque pessoas entenderam, um grupo de pessoas entendeu para que foi chamado. E exerceu os diáconos, os trabalhadores, para que
aqueles que vão fazer ali maior serviço mais maçante, a igreja ela fez o quê? Cresceu mais ainda. Não nada disso. Aí, que vai entrar recentemente no detalhe, no destaque 4. O resultado aparece imediatamente. O que está acontecendo na igreja de Atos como estrutura de diáconos para ajudar. Depois da extensão de diácono, a palavra cresce, os discípulos se multiplicam, sacerdotes se convertem. Por quê? Porque tinham diácono. A salvação vem pela graça. Ok, mas a árvore é medida pelos frutos. Como que eu sei, que eu tenho certeza e convicção da minha salvação? É porque dentro de mim tem uma vontade, tem que ter essa vontade de salvar. Não é justo. Se eu tiver a salvação e eu não quiser, de alguma maneira, contribuir de Deus para de outras pessoas, eu vou fazer igual os fariseus. Eu vou desfrutar da obra de Deus, mas não vou compartilhar ela, que é o principal chamado. Deus se apresenta para os judeus, se institui os judeus com o povo dele, constrói uma estrutura para que eles possam ser representantes. Mas o que eles fazem? Ele tem para eles. Aí que tem que vir consertar. Já Isaías 63, ali já é como se fosse Cristo falando o que ele ia fazer. Quem veio aqui quebrar as cadeias? Quem veio aqui derrotar o inferno? Quem veio aqui quebrar o sistema? Foi Cristo. Por quê? Porque Deus fala em Isaías 63 que ele olha para o lado e ele fica assim, não tem ninguém que pudesse me auxiliar. Isso tocou em mim nesse momento que eu li essa passagem, isso tocou em mim de uma maneira que eu falei assim, meu Deus, Deus está falando que ele sujou as vestes dele de sangue dos inimigos, porque ele teve que ir lá com o braço dele, que a palavra vai dizer que ele se sujou. Quantas pessoas ditos servos de Deus existiram? E Deus fala que teve que vir ele sujar as vestes dele, vamos dizer, não é sujeira de sujeira, mas respinga, porque o sangue do inimigo fere ele, o sangue vai fazer o quê? Ele mancha, ele suja essas vestes. Então é o que acontece, em outra analogia, quando quem está tendo que exercer o papel espiritual e material tem que descer para botar uma pilha no microfone. Isso já é uma coisa falando de mim comigo mesmo. Que eu não tive disposição e predisposição para fazer o que eu fui chamado também para fazer. Está me entendendo? Que seria o quê? Eu vim até ali, deixa eu comigo gostar. E voltar. Aí isso o bispo estava ali orando, essa é uma suposição, ele estava ali orando, se preparando para o final do culto, e ia ter alguma coisa da parte de Deus no final do culto. Aí ele teve que parar para trocar a microfone. Vocês são um exemplo do reino. Quem tem o Espírito Santo tem a mente do reino aqui, colaboração, ajuda, união, participação, bom senso, proatividade, para mim eu vou correr por causa do microfone, mas isso é só um começo. Também não é vergonha, pastor, bispo, trocar uma pilha. Mas se eu começar a negociar com a minha consciência, isso tudo pode, quando vê, meu irmão. Aí a frase final dessa parte é: o diaconato não diminuiu o ministério pastoral. Ele potencializa o alcance dele, que foi o que aconteceu. Porque teve para a propagação da palavra. E outra hora a gente estuda, mas no contexto, não quer dizer que os diáconos também não pregam, não se. Mas não é adequado que eu faça isso sem primeiro fazer aquilo que eu preciso fazer para que os demais líderes espirituais possam exercer o que eles foram principalmente levantados para fazer, que é a parte espiritual. Aí, como exemplo, né, do porquê eu ajo assim ou eu não ajo assim, ele vai entrar pelo foco, que aí já entra numa ação longínqua que não tem a ver com a gente, exatamente. Nós somos só participantes. Se eu começar a servir sem antes estar buscando ninguém, ter intimidade com ele, porque a intimidade com ele vai fazer a gente amar mais. Se você entender a mente do rei, ele diz: se você receber um profeta na condição de profeta, receberás galardão de profeta. Ou seja, porque quando o profeta vai até lá, quem está enviando? Então é a representação dele. Então você entende pelo pensamento do rei. Opa, o homem de Deus chegou, Deus está nesse lugar. O homem de Deus está falando, Deus está falando. Então eu vou lá, o que eu fizer para o homem de Deus, eu estou fazendo a Deus.
Acho que vamos ver. Aí, Lucas 10, vou pedir o diácono Leandro, pode ser? Lucas 10, 38 a 42. Como? Quem está servindo é Marta. Verdade. Aí fechou, né? O que ela faz depois mostra que o fato ela ouviu deu de retirar o que faltava no filho. É muita mensagem. Tinha essa uma irmã chamada Maria, pede ao Senhor, ouvir a sua palavra. Te dá o que minha irmã me tenha deixado. Respondeu o Senhor, Marta, está ansiosa e perturbada por muitas coisas. Entretanto, poucos são necessários, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não é que Marta ela estava errada. Imagina isso. Recebemos Jesus fisicamente. Qual é a mente do céu? Poxa, eu quero dar o melhor para ele. Vou preparar um cafezinho, vou fazer um bolo de fubá, caprichado, jogar até uma goiabada em cima, vou fazer alguma coisa especial para ele. Ou seja, ela estava preocupada em servir, mas por ela não, assim, conjecturando agora, porque eu não vi isso na palavra, mas pelo que como ela reagiu, ela não entendia, ela não estava com a mentalidade do reino. Maria, ali, ó, coladinha, só ouvindo. E como Cristo fala, que o que ela está recebendo aqui não vai ser tirado dela. Aí, que é a parte chata disso tudo. Calma aí. Maria estava ali só ouvindo, vamos dizer assim, está só sentada na cadeira ouvindo a pregação. Pastor, Deus falou. E Marta estava trabalhando, preocupada justamente porque quem estava na casa? É ele. Aí lá, João 12, Judas, poxa, eu vou ficar tadinho. Ficou doido, meu Deus, a bondade dele. Porque tu não pegou e vendia, que ele era tesoureiro, né? Que tu não pegou e vendia, entregava aqui, mas ele ficou doido. E ela pega aquele perfume que pode ver como apresentado. O corpo, o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas faltava uma coisa naquela oferta antes, que Cristo fala, que antes de morrer, se é necessário, antes que eu seja crucificado, ela trouxe o que era necessário. Então, é representado pelo suco, pelo azeite e pelo perfume. E ela trouxe o último elemento. Então, ali, por entender cada tipo de serviço, a atividade dela, ela conseguiu ser uma boa diaconisa, vamos dizer assim, um bom diácono. Por quê? Marta era ruim? Não, mas porque Marta não estava estudando e aquela parte ali não seria tirada dela. Por exemplo, um exemplo. Mas não servia com o Espírito, dando um exemplo. Se você entende que independente do cargo que você está tendo naquele local, a melhor parte ninguém pode te tirar. O homem pode te tirar a posição. Pode te tirar a posição. E o Espírito Santo? E a salvação? E a mentalidade do reino? Você vai ser do céu. Isso aí é forte demais, já, porque quando o bispo sai de um determinado local, ainda era presbítero na época, né? E o pastor daquela denominação, ele falou assim, ó, sua carreira acaba aqui. E assim, olhando por ela, eu era artista, eu nem sabia. Eu brinquei com ele na época, mas eu falei, não era artista, nem sabia, cara, e como saber que você era artista? Você acabou a carreira porque você tinha uma carreira artística. Só com a reclamação da Marta e Maria, e terminando aqui, a relação à Marta, também aprendendo como agradar. Porque se você voltar para agradar, e quando Lázaro morreu, ela chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele falou, lá, Marta, só porque era a ressurreição, né?
E Maria estava ali já, acho que dizer que a Maria já era mais um pouco, vamos dizer assim, alicerçada um pouco em Cristo. Porque pode ver que o comportamento de Maria era totalmente preocupada em cuidar da casa. Mesmo que Jesus não estivesse ali, ela era preocupada em manter a casa em ordem, em fazer tudo, entendeu? E quando Jesus chegou ali, ela ficou sem saber o que fazer, porque ela queria, agradar ele. Não que ela não queria ficar sentada ali, ouvindo os ensinamentos do médico. Ela queria agradar. Tanto é que ela deixou o médico, não se importa que ela tinha, entendeu? Então, Marcos chama aprender. Sim. Ela está do jeito dela, agradando o médico, mas ao mesmo tempo não aprendendo. É o que eu entendo disso. Mas é exatamente isso que a mensagem passa mesmo. Tem tempos ali de aprender. Por que tu anda tão ansiosa e preocupada? Ou seja, Deus tem fez o coração da gente. Então, o coração da Maria tinha muita preocupação e ansiedade. Não só da tarefa, porque ela continuava ela queria que todo mundo se sentisse bem. Mas aí Jesus fala isso para ela. Então, assim, tem hora que a gente tem que entender o momento de agir. No nosso momento, de fazer aquilo que nós achamos que é certo. E no momento de a gente parar de refletir e saber. Ele fala sobre. Ele não é condenando Marta, porque ali é uma pessoa que ela queria servir quem? Jesus. Só que assim, o objetivo de compará-las é quanto mais próximo de. Ansioso você vai ficar, né? Só que por conta dessa diferença de intimidade, de tempo, de amadurecimento espiritual, vamos dizer assim, de conhecimento, Maria entendeu. Então, Maria, é importante servir o mestre de comida, a sua casa, mas é mais importante, porque sem isso aqui, eu não vou conseguir nem fazer aquilo ali do jeito que tem que fazer. Aí eu vou tomar uma pontuada de Cristo, igual Marta tomou, mas que foi um ensinamento, tanto que ela depois, ela vê que a mentalidade dela já muda. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Ela ainda não entendeu 100% ainda, porque ela já entendeu que onde ele está, ela já sabe de ser alguém que de certa forma ela não conhece, mas ela não tinha a proximidade que Maria tinha. Entendeu? Aí vai fazer diferença. Esses os pequenos detalhes. Porque o que a gente vai buscando no sertão, eu não preciso de perguntar, você não precisa perguntar, eu não preciso lhes perguntar o como você tem lido Bíblia, o como você tem orado, o como você tem buscado o Espírito Santo, o como ele tem transbordado em você, porque vai emergir fora. Eu vou ver, ou você é muito fatigado com o serviço de servir as coisas, mas pouco ligado com o mestre, por exemplo. Por exemplo, você pode me chamar para 20 obras, mas às vezes eu não venho no culto. Dando um exemplo. Por quê? Porque eu apareci fazendo a obra, mas às vezes no culto, que é o momento de ouvir a palavra, de oferecer, de receber, eu não estava, talvez, muito estudante. E essa questão que foi levantada é bem interessante, né? Que a gente vai pegando as explicações. Realmente, quando você vai se aproximando de Cristo, você fica menos ansioso. Então, Jesus está falando assim, minha filha, você está tão ansiosa, o que importa é isso aqui, a palavra, que é ela que sustenta, ela que dá estabilidade a você. Porque quando a gente realmente estamos mais próximos de Jesus, a gente aprende a ter mais confiança nele. Tu pode estar passando, vendo o que for, mas tu está com a tua fé firmada em Cristo. Independente da situação, independente da circunstância. Então era essa mensagem que Jesus estava passando para ela também. Ensinando ela o quê? Se você se aproximar de mim, você vai ficar menos ansiosa. Na hora da tua dificuldade, você vai fazer o quê? Você vai estar ali, ó, independente do que eu esteja passando. Mas o meu Redentor, como o Jó falou, o meu Redentor, ele vive e por fim ele vai se levantar. Essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Tu não precisa ser tão ansioso com o que vai comer amanhã, o que vai vestir, o que vai fazer. Não, porque eu cuido, né, de cada detalhe. Ele diz, basta cada dia o seu. Então a gente fica preocupado. Ai, e amanhã, e amanhã? E se amanhã não existir amanhã? Como aconteceu isso com um menino, um colega nosso, ontem, depois de tudo, eu fiquei em choque. O cara com 50 anos, 46 anos, é isso? O cara morreu, gente. Só me deixando. Amanhã a gente vai ver o jogo, né? A gente vai passear, a gente vai tal, a gente vai tal. Acabou, vai ter ali. De uma maneira. Entende? Então, às vezes, a gente ficamos realmente
estamos tão ansiosos, afadigados com tantas coisas, e esquecemos da mais importante, que é o quê? É sentar, parar e dizer: Deus, tu está no controle de tudo. Nada foge do teu controle. Ainda que hoje pedirão a minha alma, eu sei para onde eu vou, eu sei aonde vai chegar. Cheia aqui é preparada. Exatamente. E era essa mensagem que o Senhor estava deixando. Eu separei um para passar por isso. O resultado, né? O destaque 2 é: antes de servir o reino, é preciso reconhecer o reino. Fica difícil servir um reino a qual eu não sei que reino. E as nossas atitudes elas vão mostrar se eu tenho consciência ou não do reino que eu estou servindo. Né? Quem conhece Jesus serve de maneira completamente diferente. Serve da maneira que ele determina. Que eu vou conversando aqui. Por exemplo, eu converso todo dia. Aí eu converso com o Diácono Bruno todo dia. Somos amigos assíduos. Eu já não sei qual as palavras que ele gosta, qual o refrigerante favorito dele. Eu gosto de conversar, não. Eu sei pelo rosto dele que ele não está legal. Porque é intimidade. Aí eu vou fazer o quê? Eu não vou chegar ali com boa intenção. E aí, não. Porque eu não entendi o momento dele. Então eu fui com boa intenção e levei uma patada. Porque eu não tenho intimidade suficiente para entender o momento dele. Porque eu não tenho intimidade com o momento. Né? A intimidade do serviço de obrigação. É onde a gente começa a ser arrastado. É impossível conhecer Jesus sem obrigação. Da gente, da melhor maneira. Quer fazer tanto que tu não consegue, porque dá um jeito de fazer. Porque você tem intimidade com ele, então você não vira obrigação. Aqui, com intimidade, eu preciso disso para chegar àquilo, chegar aqui, chegar ali. Não, porque entendeu o que ele está ali. Porque a gente vê hoje muito questionamento, por quê? Eu, agora, na época que eu estava afastado, conversando com uma parente minha irmã, ela falou assim: Jesus não é isso não. Eu falei: mas quem disse que tu conhece ele? Eu conheço. Porque se eu conhecesse, eu não me afastava, porque quem conhece ele é impossível, tu conhecer o amor dele, tu querer sair de perto dele. Então, não tem como que eu vou julgar se era caída por coisas que não estão na Bíblia e se afastarem de coisas que estão na Bíblia, porque elas não sabem nem a que elas estão servindo. Elas servem a mamão, não servem a Jesus. Quem se conhece o Senhor serve melhor, obedece melhor, honra melhor, sacrifica melhor. A consideração deixa de ser dirigida aos outros. Passa a ser dirigido ao Senhor. O diaconato, o serviço nunca foi apenas executar a tarefa. É participar da sustentação da obra de Deus. Arão e Ur sustentaram Moisés. Serve com excelência por sua intimidade com Cristo, entende que servir ao reino é um privilégio e não um preço, não um peso. E quem sustenta a obra também participa da vitória da obra, que é a promessa do nosso Jesus Cristo, que é o motivo de nós estamos aqui, que ninguém está aqui também só por isso, porque nós queremos perseverar na fé e chegar aquele dia e ouvir: pode entrar. Ser chamado pelo nome e falar: pode entrar, eu te conheço. Acho que a pior coisa vai ser servir igual Marta e não entender a mensagem que Cristo está tentando dar e no final ouvir: aparta de mim, chorou, te conheço. Acho que ia ser bom. Mas eu preguei, mas eu curei, mas eu fiz, eu aconteci. E ele falar: não, eu te conheço, tu pratica iniquidade. Ou seja, uma iniquidade muito grande. Iniquidade ela é um pecado. Quando a palavra diz em Eclesiastes, se não me engano, já me deu informação, que a sabedoria ela protege a gente, o contexto dela, é porque a sabedoria ela mostra o caminho que nós devemos seguir e protege a gente das artimanhas de Satanás. E assim eu finalizo o nosso estudo hoje, lembrando, não é sobre diaconato só de quem está consagrado ao diaconato. Todos na obra de Deus são diáconos. Todos. E o dia que seja lá que tu for,